Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Que bom, mais uma vez você apertou aí o play. Bom, nós estamos falando sobre a cruz, sobre o Calvário, falando como Deus lida com o pecado no Calvário, um novo relacionamento que é criado na cruz do Calvário entre Deus e os homens. E hoje nós vamos estar falando sobre liberdade, sobre a libertação que a cruz traz a nossas vidas. Nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o Calvário, nós imaginamos um monte de coisas, mas não conseguimos ter a dimensão de toda a obra de Deus ali no Calvário. E é claro que eu não estou aqui para esgotar esse assunto, temos tantos livros, bons materiais, mas a nossa intenção, a minha intenção é compartilhar textos bíblicos falando sobre o assunto, ser breve, ser rápido e que você seja, além de edificado, esclarecido com respeito ao assunto. Então, quando nós olhamos para o Calvário, nós precisamos entender que um dos resultados da cruz do Calvário é a libertação, é que nos tornamos livres. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, nós tínhamos uma antiga natureza, a natureza adâmica, mas nós temos agora a natureza do segundo Adão e uma natureza que está sendo gerada e transformada em nós. Nós éramos de um outro dono, um outro Senhor sobre as nossas vidas. E agora nós temos Cristo como o Senhor das nossas vidas. Então, quando nós cremos em Cristo e quando nós cremos de fato no Evangelho, que segundo as Escrituras, Cristo ele foi condenado, foi morto, e segundo as Escrituras ele foi sepultado, e que segundo as Escrituras ele ressuscitou dos mortos e está vivo e foi feito Senhor e Cristo. Ele é o enviado, ele é o Messias para nossas vidas. Então, quando nós olhamos assim, e nós vamos entender que Cristo também traz a nós libertação. Mas libertação de quê? No meu conceito, libertação era deixar de fumar, beber, ou se um dia você foi endemoniado, né? Tinha demônios que te possuíam, é aquele demônio sair, ou então deixar de falar palavrão, a gente falar, a pessoa está sendo liberta, está ficando livre, mas às vezes livre somente de práticas sociais ou hábitos ruins, somente de hábitos ruins. A libertação que o Calvário nos traz é muito maior do que simplesmente ficar livre de hábitos ruins. E é claro que os hábitos que não glorificam a Deus, que o ofendem, são também arrancados de nossas vidas. Mas a libertação que é trazida no Calvário é muito maior e muito mais ampla. Primeira coisa que a cruz do Calvário nos liberta e nos tornamos livres, é livres de Satanás. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele é aquele que triunfa sobre as trevas. Ele é aquele que triunfa e nos liberta do poder do próprio diabo, do poder do Satanás, do poder do diabo, do príncipe deste século, daquele que oprime, que engana e que manipula e que ordena a maldade no mundo. Somos livres da maldade do diabo em relação ao seu efeito em nós. Ele deixa de ser Senhor e governar as nossas vidas e Cristo nos liberta. Ele quebra esse vínculo e nos deixa livres. Se lembra o que aconteceu com o Gadareno? Um homem dominado pelo diabo, e literalmente, um homem que era possuído por demônios, traz tribulação na cidade, na família, e Cristo, quando vai até ele, despoja, arranca e destrói a obra do diabo, destrói o poder do diabo sobre a vida dele, e ele se torna livre. Somos livres do poder de Satanás. Mas também somos livres dos pecados passados. Ele nos liberta dos pecados passados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Eu não sei o que você fez ou o tipo de pecado que você praticava. Eu sei o que eu fazia. Eu sei o nível de maldade que tinha na minha vida e práticas que ofendiam a Deus. E algumas dessas coisas me acusavam, traziam acusações ao meu coração e me envergonhavam. Mas quando eu recebi o perdão de Deus, quando
eu me deparei com o que aconteceu no Calvário e Deus tratou na minha vida e lidou com o pecado na minha vida, eu me tornei livre dos pecados passados. Se você não crê, você ainda acha que você precisa fazer alguma coisa para se livrar daquilo que você fez no passado, dos seus pecados passados, possivelmente você não crê no sacrifício completo de Cristo Jesus. Ele nos perdoa de tudo aquilo que fizemos quando Ele nos encontrou. A Bíblia diz que Cristo, falando aos discípulos e a todos nós, Ele diz que eu escolhi a vós, eu escolhi vocês, e não vocês a mim, para que vades, para que vocês possam ir e deem frutos, frutos que permaneçam. Ele nos escolheu sabendo quem éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele conhecia todas as coisas que nós fizemos e Ele nos perdoou. E eu creio que o perdão dele veio sobre a minha vida. Você precisa crer que Ele perdoa nossos pecados passados. Ele perdoa também, na cruz do Calvário somos livres dos pecados presentes. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. Os pecados presentes, eu acredito, e a Bíblia diz, que Ele não tem domínio sobre nós. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, se Ele verdadeiramente nos libertou, todo o pecado presente não terá domínio sobre nós, porque nós temos um novo Senhor sobre as nossas vidas. Temos alguém que governa o nosso ser. O Espírito de Deus que está nos regenerando, trabalhando em nós, Ele governa nossas vidas e não somos dominados. Pecamos, erramos, falhamos, mas não mais governados pelo pecado como nós vivíamos antes. Ele nos livra dos pecados presentes, dos pecados que podemos praticar hoje. Ele nos livra, Ele conhece, Ele sabe de todos nós. Somos livres na cruz do Calvário das enfermidades, de ações do pecado no nosso corpo, na nossa vida. Ele também trabalha assim em nós, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e a principal e mais desastrosa, chamada pecado. Mas Ele é capaz também de curar o nosso corpo de enfermidades. Mas Ele leva sobre si as dores sobre nós. Ele arranca e destrói de nossas vidas tudo aquilo que causa enfermidade à nossa alma, ao nosso espírito, às nossas vidas. Também somos livres na cruz do Calvário da maldição que estava sobre nós, da maldição do pecado que estava sobre nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Toda a maldição da lei, no caso dos judeus que acreditavam que seriam aceitos e salvos pela obediência à lei e não conseguiam cumprir toda a lei, porque o único que cumpre toda a lei de Deus é o próprio Cristo. Ele se torna a maldição em nosso lugar no madeiro, para remover de nós toda a maldição do pecado que estava em nossas vidas. Toda a maldição é destruída em Cristo Jesus no Calvário. Você não é perseguido, meu. Eu sei que muitas pessoas acreditam em maldição hereditária, que veio de pai, de mãe, de filho, de avô, do primeiro macaco, desculpa, do primeiro Adão, sim. Mas as pessoas acreditam que vivem desse jeito, acreditam mais nisso do que Cristo tenha quebrado toda a maldição em suas vidas. Eu que estou falando para você, fui criado praticamente dentro de centros de macumba, vim de uma família em que a galera toda gosta da farra, da diversão, e eu poderia falar que estaria sobre mim, sobre a minha vida, toda essa maldição, e estaria, e estava de fato. Era a herança familiar, era a herança do pecado. Mas no dia que eu encontrei com Cristo, que Cristo entrou na minha vida, as maldições foram quebradas e destruídas no Calvário, e eu passei a crer. Passei a crer, e nenhuma dessas coisas mais teve efeito em minha vida, porque em Cristo toda maldição do pecado foi destruída
e quebrado. Então, se você crê, você precisa tomar essa decisão. Ou você crê de que Cristo realmente se fez maldição em seu lugar e destruiu as maldições do pecado sobre nós, ou você crê que você é amaldiçoado porque alguém disse, porque alguém falou, ou por isso ou por aquilo. Em Cristo, toda a maldição é destruída no Calvário e somos livres dessa maldição sobre as nossas vidas. E também somos livres, essa é a liberdade que a cruz nos dá, do julgamento. Livres do julgamento divino. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do século. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 26, versículo 27. O julgamento de Deus foi feito em Cristo. Deus julgou Cristo em nosso lugar. E Cristo morreu a nossa morte, para que tenhamos vida nele. E ele morre. Então, no dia do julgamento, eu sou livre dessa condenação, porque outra pessoa tomou meu lugar, morreu e me tornou livre da condenação eterna pelo seu sacrifício, pelo seu ato de sacrifício. Livres também da morte eterna. Somos livres da morte eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados à morte, meu irmão. Nós éramos condenados à morte, mas em Cristo recebemos vida, e vida com abundância, vida eterna. Somente em Jesus acharemos vida. Fora dele só existe morte, fora dele só existe condenação, fora dele só existe maldição, fora dele só existe condenação, fora dele só existe enfermidade, mas em Cristo nos tornamos livres de toda maldição, livres dos pecados passados, livres dos pecados presentes, livres do julgamento e livres da morte. Ele é aquele que nos livra da morte. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Você precisa crer nisso, porque isso te trará libertação. Quem sabe você tem recorrido a profetas, a curandeiros gospels, a um monte de meios de pactos, de não sei o que, pagado, quem sabe, algum benzedeiro, eu acho que nem existe isso daí, mas algum curandeiro gospel, mandando você fazer isso ou aquilo, gastar tanto. Isso é coisa, não é coisa bíblica. Quando você só deveria crer que Jesus destruiu as obras do pecado, do diabo em nossas vidas. Não somos mais escravos, somos livres em Cristo Jesus, para a glória do nome dele. Nós olhamos para a Bíblia e precisamos crer na Bíblia Sagrada. A cruz, meu irmão, é o lugar onde o amor e o justo julgamento de Deus se encontram. Seu justo julgamento exigia a penalidade de morte pelo pecado. O derramamento de sangue, o seu amor satisfez suas próprias exigências. E Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso Salvador e Ele é também o nosso libertador. Seja livre, creia na palavra e com certeza, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fui livre, liberto do pecado. Eu ganhei a graça de Deus, o favor sobre a minha vida e me tornei um filho de Deus através de Cristo Jesus. Meu irmão, eu acho que, olhando para mim, olhando para a minha vida, primeiro que eu acreditava que eu não merecia nada de bom, porque nada de bom existia em mim. Porque nasci em pecado, nasci condenado ao inferno e à morte, mas a graça de Deus me alcançou, transformou a minha vida,
me arrancou das drogas, arrancou toda a vontade, prazer e desejo e afeição pelo pecado. E meu coração tem sido dirigido por Cristo, e o meu foco, o meu olhar, minhas afeições, meus desejos é por Cristo Jesus, o meu Salvador, o meu substituto. E Ele me libertou. Eu creio que Ele pode fazer o mesmo com você. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por estar até aqui, por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e dar o seu like, né? E apertar aí o sininho se achar interessante acompanhar o conteúdo do canal. E também compartilhar com outras pessoas. Compartilhe no teu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp ou Telegram, e com certeza o Senhor estará abençoando outras pessoas. Amém? Um grande abraço, até a próxima.